A impressão que a gente tem de um jogo, normalmente, é o seu visual. Desde o começo, o melhor amigo de um videogame sempre foi a televisão ou simplesmente uma tela embutida no seu portátil, algo que possa materializar o jogo. O feedback visual é um dos responsáveis pela imersão, reagindo a cada botão que a gente aperta. Ao longo do tempo, mais do que uma função técnica apenas, a imagem de um jogo começou a obedecer uma direção artística. Era um apelo visual que atraía os olhos dos jogadores. Ora, se gostamos que o jogo tenha uma história envolvente, que tenha músicas deliciosas de se ouvir, claro que um visual agradável também entra nessa lista. É uma área para os desenvolvedores se expressarem e conta para a experiência geral que o jogo proporciona. E é por esse motivo que a Nintendo valoriza muito a qualidade gráfica dos seus jogos. Desde o Nintendinho, passando pelo Super Nintendo, Nintendo 64 até o GameCube, a Nintendo se posicionava como uma das empresas que mais promoviam a evolução gráfica, com um poderio técnico crescente em cada console e sempre pontuando isso em campanhas de marketing e divulgação. Whoa, nice graphics. I'd like to get my hands on that game. E não era só uma questão de marketing, de falar como o console era poderoso, eles realmente mostravam isso nos jogos. Na era em 2D, a Nintendo já fazia trabalhos primorosos, principalmente no Super Nintendo. O visual dos jogos era como uma composição em um papel branco. Os desenvolvedores desenhavam os elementos e posicionavam eles em camadas, justamente para dar aquela ilusão de que tem uma profundidade. Só com essas ferramentas, vários jogos conseguiam transmitir perfeitamente a sensação desejada pela direção de arte. Como, por exemplo, o clima solitário e desconhecido que a gente tem em Super Metroid, ou, do outro lado, o visual estilizado e atemporal do Yoshi Island. Enquanto isso, outros jogos já queriam empurrar a tecnologia mais pra frente, já ali encostando no 3D. Donkey Kong Country substituía os clássicos sprites por imagens pré-renderizadas de modelos tridimensionais, entregando um visual bem diferente dos outros jogos do Super Nintendo. Enquanto isso, já tinha jogos como Star Fox e Stunt Race FX que já entregavam gráficos verdadeiramente tridimensionais, graças ao chip Super FX, que permitia ao Super Nintendo gerar uns gráficos em 3D, mas bem primitivos. E aí, com o Nintendo 64 e o GameCube, finalmente a gente entra no 3D de verdade. E aqui as coisas vão ficando ainda mais interessantes e a Nintendo continua surpreendendo graficamente. Ocarina of Time criou cenários vivos e memoráveis de se explorar em 3 dimensões. Com cidades, templos, campos abertos, o visual que hoje é extremamente poligonal era uma evolução surreal do que a gente teve no A Link to the Past. Pô, eu não acho feio. Posso estar maluco, cego pela nostalgia, mas eu não acho feio não, cara. Eu acho bem jogável até hoje, não me prejudica em nada. Adicionando profundidade e verticalidade ao mundo da franquia. Gráficos Direção de arte carrega muitos jogos. mais detalhados podem mudar completamente a nossa percepção de um jogo. Gráfico envelhece, direção de arte não. Quanto mais Quer dizer, gráfico 3D envelhece, porque 2D não envelhece não. liberdade os desenvolvedores têm para se expressar tecnicamente, mais clara vai ficar a visão deles, menos eles precisam se limitar e mais evidente vai ficar como eles querem de fato que você veja aquele jogo. F0 com um visual frenético a 60 FPS, tanto no Nintendo 64 como no GameCube, os efeitos e a reflexão da água em Wave Race, Super Mario Sunshine e Star Fox Adventures, o fantástico uso do cel shading em Wind Waker, que faz o jogo parecer um verdadeiro desenho animado, e por fim, o polimento visual quase impecável da série Prime, que torna impossível esse jogo envelhecer. É só a qualidade do vídeo que tá velho, né? Mas o jogo parece bonito mesmo. A Nintendo esbanjava a qualidade técnica no GameCube e eles sabiam disso, deixavam claro em conferências e propagandas, até criavam tech demos para mostrar o poder do console. Aí chega um ponto que nós vamos ter uma mudança de perspectiva. Talvez a Nintendo estivesse se sentindo muito quadradona, e aí eles precisavam de uma revolução. And now you say you want a revolution. Well, we've got one. O Nintendo Wii não representou um grande pulo gráfico em relação ao GameCube. Na realidade, internamente, ele ainda era bem parecido. Há uma série de argumentos que justificam isso. O nível gráfico que a Nintendo havia alcançado no GameCube já era bem satisfatório para a época, as TVs em HD ainda demorariam alguns anos para se popularizar, o preço do novo console poderia ser mais acessível e, talvez o mais importante, todo esse investimento gráfico e técnico não deu um super retorno financeiro ali no GameCube. A Nintendo então para de falar de gráfico, de exibir tech demos e de usar isso como um ponto de convencimento para vender, pulando fora da infinita guerra de poder de hardware. E assim, a Nintendo para completamente de se preocupar com o visual dos seus jogos. Eu sei que é uma zoeira e tal, mas não, né? Porque isso aí é gráfico. Visual não é só isso, né? Mob Psycho 100 Tribute 99% AMV. Pode deixar, Infernape, vamos ver sim. Valeu, mano.
Óbvio que não. A Nintendo parou de falar sobre gráficos, mas seguia trabalhando para entregar a melhor experiência visual possível nos seus produtos. Afinal de contas, o público consumidor geral normalmente não sabe detalhes técnicos de hardware. Se a imagem na televisão é bonita, o visual já fala por si só. Claro que tecnicamente as soluções começam a ficar mais interessantes, porque agora o surpreendente vai ser ver a Nintendo tirar leite de pedra, com um console menos potente que a concorrência, mas que ainda possa surpreender graficamente. Muitas vezes a solução vai ser uma direção de arte mais estilizada, como é o caso do Kirby Epic Yarn, que transforma todo o cenário em lã, Bonito. ou do Wario Land Shake It, que transforma o jogo em um desenho animado. Já no Super Mario Bonito Galaxy também. existe um show de brilho e elementos na tela, aproveitando uma estrutura de cenário mais Lagoon. linear para dar uma riqueza aos detalhes. Com o tempo, os desenvolvedores ficaram ainda mais familiarizados com o hardware e jogos visualmente mais complexos começaram a aparecer no Wii. Como é o caso do Metroid Other M, que usa muito bem o hardware do Wii para criar cenas fantásticas e cinematográficas, e do Skyward Sword, que fecha a biblioteca do console com chave de ouro, trazendo uma modelagem mais complexa para os personagens, Bem bonito uma direção de arte inspirada em obras impressionistas que consegue esconder um pouquinho a resolução mais baixa, e as cenas aliadas a um motion capture mais avançado entregam momentos fantásticos. Apesar de tudo isso, do sucesso financeiro, do acerto que foi o Nintendo Wii, no finalzinho da gente. vida do console, começou a sentir que esse atraso tecnológico estava afetando foi o Nintendo Wii, no finalzinho da vida do console, começou a sentir que esse atraso tecnológico estava afetando um pouquinho. Principalmente por conta da popularização das TVs em HD, das TVs em LCD, e também porque o consumidor começou a ficar um pouquinho mais ciente das diferenças técnicas entre cada aparelho. Conversas que antes Aí fudeu. limitavam a fóruns específicos começam a afetar o Quando o nerd, o otaku, gamer começou a ligar pra hardware em um nível doentio, fudeu. grande público. Ha! O meu videogame tem um mini flop a mais de capacidade do que o seu. Nem um teraflop, um mini flop, inventei a parada aqui. Logo, o meu é melhor e justifica $100 a mais. A percepção sobre a resolução de um jogo, a quantidade de quadros por segundo, tudo isso começa a se tornar ponto de discussão. Nesse contexto que a Nintendo finalmente entra na era HD, primeiramente com o Wii U. Wii U. With Wii. O ponto é que, mesmo que a Nintendo tivesse chegado atrasada na era HD, ainda era a primeira vez que a gente estava vendo várias franquias clássicas nessa resolução. Até a Tech Demo a gente volta a ter no Wii U, mostrando o possível visual que o console poderia exibir. Essa aqui de Zelda deixou muita gente empolgada na época e eu acho que tem um pessoal até hoje que queria um jogo com esse visual. Tem. Eu incluso. É tipo Twilight, né? Twilight Princess 2, vamos dizer assim. Chegamos então aos jogos. Começar com o New Super Mario Bros. U não trouxe uma primeira impressão muito boa. O jogo não era feio, mas era muito simples visualmente e lembrava muito a versão do Nintendo Wii. É com o Pikmin 3 que o Wii U finalmente mostra do que a Nintendo é capaz de fazer com uma resolução mais alta, entregando uma maior definição Pena que ninguém joga Pikmin. para as dezenas de criaturinhas que estavam na tela. Depois disso, a lista é extensa. Tem Xenoblade X, que Aí é segue bom. um dos jogos mais impressionantes que a Nintendo já publicou, visualmente falando. Mario Kart 8, que tem um polimento visual impecável e impressiona em cada pista. E pra encerrar o console, Breath of the Wild, que dispensa apresentações. E foi capado pra jogar no Wii U, né? E logo depois chega o nosso querido Nintendo Switch. Com um satisfatório desempenho na televisão, mas com impressionantes visuais para um portátil, o Switch consegue conquistar o público pelo equilíbrio. O avanço gráfico dele é cuidadosamente Consegue? Não sei, deve conseguir, mas nunca me coisou não. Mas deve conseguir, né? Minha namorada tem Switch, o povo tem Switch por aí, vendeu bem. Mas Switch pra mim é portátil, não é É que assim, quando fala portátil, eles vendem a ideia de você levar na rua e jogar, mas você só joga deitado na cama, né? Na verdade tem um amigo que pra todo lugar que a gente vai, ele leva um Switch. A gente vai na balada gótica, ele leva o Switch, sabe? Tipo, o Switch tá sempre com ele. Tinha uma época que a gente saía pro bar para conversar, ele tirava o Switch e ficava jogando Xenoblade Chronicles 3 no meio do rolê, sabe? Então, assim, de fato, é um portátil. Mas, sei lá, cara. Balada gótica é muito boa, melhor tipo de balada que eu já fui. Recomendo muito. Pra quem gosta das góticas, também é muito bom. Lá fora, né, no Japão, você pode jogar o Switch no trem, né? Que o trem não tem muita vibração, não vai te deixar enjoado. E você pode ficar tipo 1 hora no trem jogando sem problema, sabe? Aí de fato é melhor.
balanceado para que o console possa ter um preço amigável, uma duração de bateria satisfatória e caiba na sua mão. Assim como no Wii, a Nintendo abriu mão do poderio gráfico para garantir outras funcionalidades, e assim tornar o produto viável. E mais uma vez somos surpreendidos com o visual dos jogos. O Switch já tem jogos como Super Mario Odyssey, ARMS, Splatoon 2 e Super Smash Bros, que tem um desempenho Caramba, o vídeo é bom, o canal é pequeno e o vídeo foi basicamente esquecido pelo algoritmo do YouTube. Isso que é foda, né? Porque o cara botou título de vídeo gringo. Isso aqui é título de vídeo gringo que vai pegar tipo 200 mil, 300 mil views. Mas o cara tá no Brasil, né? Tu tinha que botar como Nintendo humilhou os outros consoles. É isso. Como os gráficos da Nintendo humilharam os outros consoles, alguma coisa assim. impecável. Todos rodam ARMS, Splatoon. Mais uma vez somos surpreendidos com o visual dos jogos. O Switch já tem jogos como Super Mario Odyssey, ARMS, Splatoon 2 e Super Smash Bros, que tem um O desempenho que eu tava falando, né? Tem galera que fala, o jogo não tem gráfico bom porque não tá rodando no Switch, o Switch tem hardware ruim. Aí você mostra todos os jogos com visuais incríveis que rodam no Switch, fala o quê? Tipo, a direção de arte que é ruim, é o cara que não quer mexer direito no... Tem dificuldade, né, de mexer no hardware e tal. técnico impecável, todos rodando a 60 quadros por segundo. A gente tem também jogos ambiciosos e estilizados, como Xenoblade Chronicles 2 e Astral Chain, recheados de cenas de ação com coreografias de tirar o fôlego, e talvez o jogo mais impressionante do console, que é Luigi Mansion 3, que mais parece um filme de animação pré-renderizada. Eu tô ansioso pra ver quais vão ser os próximos avanços técnicos que a Nintendo vai fazer nos próximos consoles, nos próximos jogos. E, enfim, a gente sabe que gráfico não é o mais importante em um jogo. Normalmente não é, pode ser que em um caso específico seja. Mas é importante, é um elemento importante. O apelo visual é bacana, é gostoso de ver, uma direção artística bem trabalhado, tecnicamente Exatamente. Esse tanto de jogo bonito rodando no console e o povo ainda quer meter que Pokémon é feio porque o console é limitado. Porque fã de Pokémon não pensa. Isso é matemático. Você é fã de Pokémon? Você não pensa. Você pode gostar de Pokémon. Você pode adorar Pokémon. Você pode amar Pokémon. Mas a partir do momento que você virou fã de Pokémon, me desculpe, seu cérebro foi instantaneamente derretido. Ah lá, e o Infernape apareceu. Eu esqueci que o Infernape tava no chat, mano. Caralho, vai me encher o saco agora. O saco. Mas a verdade foi dita. executado. Enfim, tudo isso faz parte da nossa experiência, dá aquela imersão. Então eu Não, fico Pokémon nunca foi fraco em direção de arte. Inclusive, esse é o motivo do Pokémon Red e Green ter feito sucesso lá no Japão. Porque o gameplay em si era precário, inclusive tomou review baixa na época, mediana. E o gameplay, tipo, o jogo era todo cagado, cheio de bug, era feijoada. Só que os designs eram muito bons, a direção de arte de Pokémon era muito boa, os bichinhos eram carismáticos, o design até dos personagens era carismático também. O Ken Sugimori manda muito. Então, você vê que hoje em dia não é só incompetência, é também competência aliada a condições merda. Porque eles têm 2 anos pra fazer um projeto AAA, um Pokémon pra videogame. Cara, num portátil funcionava. Um joguinho pequeno de baixa escala. Agora pra fazer um Sword and Shield, um Scarlet Violet, 2 anos é crueldade. Não tem como fazer um jogo bom em 2 anos. Então isso eu preciso defender os caras. Mas ao mesmo tempo é piorado pela incompetência básica deles. empolgado pro gráfico dos jogos, eu gosto de ver um jogo bonito, eu gosto quando a gente vê um trailer de um jogo, é a coisa que mais chama atenção, até porque a gente não tá jogando ainda. Então faz parte da experiência e é muito legal, não tem como negar, faz parte da nossa natureza, a gente gosta de ver algo bonito. O frustrante é, tipo, eu consigo ver o Scarlet Violet e falar, ok, tá meio zoado, mas beleza. O problema é quando você vê Scarlet Violet e você vê as coisas que estão em volta de Scarlet Violet. Xenoblade, Skyward Sword não, Breath of the Wild, até Smash, você vê vários outros jogos que você fala, cara, não faz sentido Pokémon, a maior franquia do mundo, a maior bandeira da Nintendo em questão de lucro, basicamente, do mundo, né, ter esse tipo de tratamento. Isso é assustador. Pokémon não merecia isso, merecia muito mais. Só que eles estão numa junção de acomodado com incompetência e condições ruins. Aí fudeu, cara. Aí fudeu. Se eles tivessem dado o mesmo carinho que deram para as texturas dos Pokémons para o cenário, seria incrível. Não duvido. Se eles tivessem o mínimo. Tipo, cara, Power Word.
Jogo feito na Unreal Engine. Completamente gráfico padrão de asset básico. Só que é limpo. Eu acho os bichos do Power Word... E aí você já viu o sucesso que fez. Por quê? Pokémon tá preso na fórmula. E Digimon também tá com esses problemas, inclusive. Igual a gente falou. Power Word não foi só um tapa na cara de Pokémon. Foi um tapa na cara de Digimon também. A Bandai administra Digimon igual ela limpa a bunda dela. Muito mal. É isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido passar o que eu penso de como a Nintendo sempre se importou, tanto no quesito artístico como no quesito técnico, em entregar o melhor Aí a minha pergunta é, porque ainda tem gente que compra. Pergunta pro Infernape aí, ó. nas suas franquias principais. Claro que eles não Pokémon passou Hello Kitty há muito tempo. sempre, né? Legal.